Meus irmãos, a paz do Senhor, por gentileza, ocupem seus lugares. Quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus, ao meu pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da nossa Convenção Geral, ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela oportunidade que me concede de, junto com os irmãos, participarmos da Ceia do Senhor e também desta oportunidade de poder trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Agradeço a Deus por estar acompanhado dos meus irmãos e amigos que comigo servem ao Senhor ali em João Pessoa, no estado da Paraíba, cidade onde o sol nasce mais cedo. Lá a gente tem que acordar mais cedo porque o sol nos obriga a levantar. Ele é quem chega logo trazendo luz, calor, aquecimento às nossas vidas. E pela graça de Deus, trago boas novas daquela região. No Nordeste, o Senhor Jesus continua salvando, curando e batizando no Espírito Santo. Reconheço que é o efeito das vossas orações, juntamente com as nossas, porque a Igreja de Deus, ela é uma só em toda parte. E a mão do Senhor permanece estendida de forma toda especial. Fizemos um trabalho, o Nordeste para Cristo, e inúmeras pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Outras receberam batismo no Espírito Santo e curas divinas. Um trabalho intenso em toda a região Nordeste. E pela graça de Deus estamos unidos pelos laços do amor e do Calvário. E dizendo em alto e bom som, Jesus está voltando. Queridos irmãos, eu quero pedir as vossas preciosas orações para trazer a lembrança de todos vós um versículo da Bíblia muito conhecido e que eu creio que vai falar aos nossos corações. A Bíblia, irmãos, é simples, porém viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, pois ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E diante da palavra de Deus nada fica encoberto. Aonde estiver, Deus se revela através da palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. E eu sinto nesta manhã a ação desta palavra que vem ao nosso coração, porque creio que Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras, e fala para aqueles que estão presentes para ouvir a sua voz. E reconheço que aqui estamos cercando a mesa do Senhor, mas também querendo ouvir a sua voz. O mais interessante nos cultos que participamos é ouvir o Senhor, seja Ele consolando a nós, ou repreendendo, ou exortando, mas queremos ouvir ao Senhor. Porque a pior coisa que o cristão pode enfrentar é o silêncio de Deus em sua vida. Crente não suporta silêncio de Deus, ele quer ouvir o Senhor.
E eu lembro e encontrei nas páginas áureas da Bíblia que em um dia, quando o silêncio dominava a vida de Abraão, num dia como este, numa manhã como esta, o Senhor bradou, dizendo para ele: Abraão, eu sou o El Shaddai. Eu sou o El Shaddai. E que quer dizer para nós: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou para você, Abraão, assim como é um seio materno cheio de leite, assim eu sou para você. Eu revigoro as tuas forças, eu revigoro as tuas energias, eu te dou graça, te dou saúde. Eu sou o El Shaddai. E eu quero dizer aos irmãos que este Deus Todo-Poderoso está presente aqui entre nós. E quem veio para ouvir a sua voz vai ouvir, porque Deus vai continuar falando, como já falou através dos louvores, Ele vai continuar falando através da sua palavra. Queridos irmãos, livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 5. Versículos 13 ao de número 15. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Estará convosco como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. E todos dizem: há uma necessidade na vida de todos nós de cumprirmos o que Deus determina por sua palavra. Aborrecei o mal. O mal, ele tem uma abrangência muito grande. Ele vem de muitas formas para nos atingir, para nos bombardear, para nos deixar sem condição de prosseguir a jornada. Mas a Bíblia nos dá esta ordem: aborrecei o mal. Da forma que ele vier à sua vida, aborreça o mal. Não aceite, feche a porta, aborreça o mal. Cada um de nós sabemos da maneira como o mal vem de encontro às nossas vidas. Ele vem por pensamentos desagradáveis, pensamentos impróprios, nos levando a cometer coisas que Deus não se agrada. Mas a Bíblia está dizendo nesta manhã a todos nós: aborrecei o mal. Aborrecei o mal. Aborrecei o mal. E amai o bem. Deus lhe chamou para abençoar. Ele lhe chamou para ajudar. Ele lhe chamou para estender a sua mão. Ame o bem. Ainda que lhe falte recursos, mas Deus é aquele que provê os meios para você abençoar a alguém. Essas suas mãos, elas foram consagradas por Deus para abençoar. Estenda sempre as suas mãos para abençoar.
ainda que alguém não lhe seja agradável, mas abençoe. Abençoe. Diga para este alguém que você não simpatiza bem com ele: eu estou te abençoando em nome do Senhor. Eu fui chamado para abençoar. Fui chamado para amar o bem. É a ordem de Deus para nós. Aborrecei o mal. Amai o bem. E estabelecei o juízo na porta. Como podemos estabelecer o juízo na porta? Há uma porta, a porta do nosso coração. E nós precisamos estabelecer o juízo na porta. Somos atraídos, somos convidados a praticar e a cometer coisas que Deus não se agrada. E às vezes até ouvimos: e como pode um homem daquele que late, uma mulher que tem uma formação cristã e que há tantos anos vem servindo a Deus, cometer uma coisa desta natureza? Não se pode deixar a porta aberta. Estabeleça o juízo na porta. E quando o adversário chegar, você vai dizer: aqui você não tem lugar, a porta está fechada para você. Estabelecei o juízo na porta. Lá em João Pessoa, às vezes, as minhas filhas, os meus filhos, porque a vida do pastor é vista a vida da igreja. E eu digo para eles: vocês precisam continuar me ajudando. Vocês estão observando que há uma geração que serviu ao Senhor e que muitos deles já estão na glória. E que o peso de responsabilidade que está sobre os meus ombros, como servo da igreja, eu não me considero outra coisa maior, servo da igreja, porque servo é para servir, e eu me considero servo da igreja. E quando muitas vezes eu adentro ao gabinete pastoral, eu vejo as fotos que ali estão. Pastor Cícero Canuto de Lima, Pastor João Batista da Silva, Pastor Antônio Petronilo dos Santos, Pastor Antônio Fernandes das Chagas, Pastor Cícero Raimundo de Lins, Pastor Antônio Ferreira de Lima. E muitas vezes eu digo para a minha família e digo para a igreja: vocês imaginem se Deus permitisse esses homens de Deus voltar a viver e entrar no templo e encontrar muita coisa que eles estamos vendo hoje dentro do templo. Ele puxaria minhas orelhas e dizia: eu não deixei a igreja desta forma. Eu vos ensinei a viver a vida do Santo Evangelho. Eu ministrei para vocês que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E como se admite uma nova criatura vivendo como o mundo, nós não é possível concebermos isto. Temos que estabelecer o juízo na porta. Temos que dizer: tenha cuidado, ajude-nos. Mantenha-se de acordo com a Bíblia ensina. Se vista da maneira que o cristão deve se vestir. Se adorne da maneira que o cristão deve se adornar. Queridos irmãos, tenham paciência comigo. Eu sou lá do Nordeste e lá a gente está gritando, como os irmãos estão gritando aqui: Maranata, Maranata.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós queremos entregar ao Senhor Jesus uma igreja como a Bíblia determina, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, mas que se possa dizer: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Estou estabelecendo o juízo na porta. O mundo, com as suas vaidades, eles nos oferecem muitas coisas. E quantas vezes eu digo: como é que pode viver num mundo como este? Uma praia tão bela, tanta coisa interessante, mas como cristão nós temos que andar vestidos. Alguém pode encontrar alguém na praia fazendo o que queira, mas nós que temos compromisso com Deus, que gememos pela sua palavra, não podemos correr no mesmo risco que eles. Somos cidadãos dos céus e estamos esperando ouvir o estrugir da trombeta. E o que vai ser mais interessante neste mundo todo é que a mídia vai comunicar: os fiéis saíram da terra. Os irmãos não imaginem esta notícia avassaladora em todo o universo: os crentes fiéis saíram da terra. Aqueles que vão ficar, eles vão sofrer amargamente, vão vir aos templos procurar alguém, porque a essa altura o pastor também já está na glória. Queridos, estabelecei o juízo na porta. Estabelecei o juízo na porta. Precisa esforço de nossa parte para estabelecer o juízo na porta, a começar de nós mesmos. Poder dizer aos nossos filhos: o Evangelho é isto. Não é brincadeira, não é ficção, é realidade. Nós vamos para o céu. Jesus prometeu vir nos buscar, e Ele nos diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá detrimento, vergonha, decepção. Aqueles que escaparem, será como quem escapa pelo fogo. O pijama pega fogo, não se queima todo, mas ele escapa. E nós estamos aguardando Jesus chamar a cada um de nós para o céu de glória. Estabeleça o juízo na porta. Porque assim talvez o Senhor tenha piedade do resto de José. Aqui está o resto de José. Os nossos pais que sofreram, que pagaram alto preço para nos manter firmes na fé. Eles foram apedrejados, eles foram torturados, mas deixaram para nós o legado de firmeza espiritual. Vocês saíram do Egito. Vocês estão caminhando para Canaã celestial. E pela fé eu já estou vendo o brilho da cidade que nós vamos chegar. Eu exorto aos irmãos: olhe para o brilho da cidade. Olhe para o clarão da luz espiritual que está cintilando sobre as nossas vidas. Não se deixe enveredar por as coisas deste mundo vil. Tome o pulso, estabeleça o juízo na porta. Diga para os seus: somos novas criaturas, somos cidadãos dos céus, vamos morar aonde as ruas são de ouro e de cristal. Quantas vezes eu digo: como pode um homem da minha natureza, tirado da construção civil,
pouca cultura secular, mas eu terei a felicidade se permanecer fiel. Andar nas ruas de ouro e de cristal é o maior privilégio para nós. Lembre-se disso, não se deixe vencer, porque o mundo é mau. Por gentileza, digam assim comigo: Senhor, ajuda-me a estabelecer o juízo na porta. A Bíblia nos diz que já é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E aonde vai se encontrar lugar para o ímpio e o pecador? E para aqueles que são desobedientes ao Evangelho? Quando nós somos ensinados a amar o bem, a aborrecer o mal, a estabelecer o juízo na porta, temos que dizer na porta das nossas casas: meu filho, minha filha, meu neto, meu bisneto, a vida do Evangelho é isto. A vida do Evangelho é isto. Estabeleça o juízo na porta. Estabeleça o juízo na porta. Talvez o Senhor tenha misericórdia, piedade do resto de José. Nós somos o resto de José. Já saímos do Egito, estamos a caminho da cidade celestial. Fomos tratados pelo homem de Faraó. Passamos as tristezas do deserto, a falta de pão, de água, de leite. Mas agora já estamos pertinho de Canaã. Não se embarace. Pise firme, levante a sua voz, glorifique a papai nesta manhã. Ele quer ouvir a sua voz. Estabeleça juízo na porta. O resto de José precisa ser poupado. Querem estragar o vestido da noiva do cordeiro, mas ele não vai permitir. Você será um guardião, eu serei um guardião, você será uma guardiã. Vamos estabelecer o juízo na porta e dizer bem alto: já aborreci o mal, amei o bem, estabelecei o juízo na porta, e Deus vai ter misericórdia do resto de José. Permanece guardado, abrigado na fortaleza do Senhor. Abre esta boca abençoada e glorifica papai, porque na igreja só recebe quem abre a boca. Não se admite um crente pentecostal sem abrir a sua boca e glorificar a Deus. Eu digo sempre que quando nós vamos ao dentista, ao sentarmos na cadeira, a primeira coisa que ele diz, ou ela diz: abra a boca. E crente na Assembleia de Deus de boca fechada não recebe nada. Abra a boca. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Estabeleça juízo na porta e receba a autoridade de Deus nesta manhã para permanecer firme, atravessando as plagas deste deserto. Que Deus nos abençoe. Amém.